vamos fazer aqui uma caridade. Eu já vi isso em algumas instituições. Aí o pastor pega o líder, né, o dono da igreja, um parente dele lá, o sobrinho, o filho, o neto, monta uma empresa e aí a igreja vai dar cesta básica comprada por um preço acima do valor de mercado na empresa do neto dele, ou do filho dele, da nora, do genro. O material de evangelização é comprado, fora as ofertas, que a oferta não é para isso. Mas lá no fundo é uma empresa registrada no nome de alguém. Eu não vou aqui dar nomes, mas isso daí, gente, eu vi isso daí quando eu trabalhei no Ministério da Fazenda, tá? Eu posso falar isso hoje aqui porque, inclusive, já está prescrito. Mas quando eu era estagiário, lá atrás, há mais de 15 anos, eu passei uma terrível vergonha e humilhação tentando evangelizar uma pessoa que trabalhava na delegacia da Receita Federal. Eu falava com ele da instituição religiosa para visitar o culto, isso e aquilo. Um dia ele me chamou e me mostrou um inquérito que apurava desvios fiscais e tributários da liderança. E eu descobri que a tal da cantina beneficente, que um líder dizia que era para ajudar uma instituição de caridade, era uma empresa no nome dele que ele usava para justificar o faturamento milionário que ele tinha. Isso se repetia em várias capitais do Brasil. Ou seja, era registrado com o CNPJ de um restaurante, só que não comprava insumos, porque a comida vendida era toda doada pelos membros. E a venda também era feita pelos irmãos, não tinha funcionário, todo mundo voluntário. Mas ele emitia notas frias para dizer que era dono de um restaurante. E de uma cadeia, aliás, porque eram em várias capitais. E para o povo, é para ajudar uma obra de caridade. E não era, não. Tá? Vamos evangelizar a África. A agência de viagens que compra a passagem de avião pertence a um líder e vende a passagem a 3 vezes o preço. Me desculpa, tá? Esse inquérito que eu falei para vocês, ele não foi para frente porque um político muito poderoso do meio evangélico, com aquela ideia de não deixar vazar o escândalo, entrou lá nos bastidores e foi negociar. Aí eu saí lá do estágio na época, eu ainda fazia faculdade, eu não tive mais contato, entendeu? Mas muito triste, tá? Igreja tem que ter benefício fiscal, sim. Pastor tem que ter o justo salário, mas tem que fazer a obra de Deus de verdade. E obra de Deus não é só pregar, não, ficar convencendo as pessoas com proselitismo. É atitude também de fazer igual Jesus, partilhar o pão. Mas se a gente fizer isso e depois? O próprio Senhor Jesus disse para nós não termos medo, porque Ele proveria para a gente. Cadê o amor? Tá? Eu não estou dando o nome de ninguém aqui não, irmão, porque só para responder a pessoa do comentário, porque eu não vou especificar caso nenhum, eu estou falando aqui uma hipótese e que eu já vi em mais de uma igreja de dono. Tá? Não estou acusando nem A nem B. Quem tem que fazer o processo de investigação e apresentar a denúncia ou a notícia crime são as autoridades. O problema é que, infelizmente, a força política de alguns grupos acabam abafando as autoridades. Um exemplo, nós estamos tendo aí exoneração de delegados da Polícia Federal porque estão investigando crimes do filho do presidente. E, infelizmente, os donos de igreja, que são muito poderosos, acabam tendo, por poder financeiro e político, porque o rebanho é uma moeda de troca com o político, acabam fazendo a mesma coisa para abafar seus casos. Eu já vi um inquérito policial contra um líder religioso ter 6 vezes um escrivão trocado para o inquérito não andar. Trocava de escrivão a cada 2 meses para dar prescrição intercorrente. Tá? É brincadeira. E depois eu não acompanhei o final do caso.
Sim. Mas, infelizmente, isso acontece. Agora, o poder deles é muito grande, o irmão está mexendo com coisa perigosa. Meus irmãos, Jesus é a verdade. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E lembre, não é o grande exército. Quem garante a vitória é Deus. Tá? O exército inimigo era monstruoso. O que Deus falou para Gideão? Não leva esse povo todo, não. Ainda tem muita gente. E separou só lá os 300. Sabe por quê? Não é com um grande exército. Nós somos poucos, mas capacitados por Deus para vencer essa batalha e essa guerra pela verdade, em nome de Jesus. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.